O cerrado tem espécies que foram desaparecendo com o tempo ou sobraram poucas, mas que podem ser replantadas, gerando lucro. Vamos saber mais sobre essa vegetação agora, na nossa capacitação tecnológica. Olá, tudo bem? Meu nome é José Felipe Ribeiro, trabalho na Embrapa Cerrados e estou aqui hoje para falar com você sobre a biodiversidade da vegetação do bioma cerrado. Então, nós já falamos, já entendemos então como é que o cerrado é uma savana, vimos que nessa savana tem uma série de paisagens diferentes e agora nós vamos falar da biodiversidade que acontece nesses ambientes. O que isso quer dizer para você que está aí querendo recuperar? Você que está aí que tem um viveiro. Opa, se eu tiver que restaurar, essas são as espécies que eu não posso deixar de ter no meu viveiro. Porque elas são as generalistas, são aquelas que acontecem em todo o bioma. Além disso, quando uma planta tem um nome comum, geralmente é porque ela tem algum uso econômico, né? Várias delas que eu listei aqui para vocês, talvez vocês já tenham reconhecido, são comestíveis, né? Como pequi, jatobá, mangaba, né? Então, nós estamos falando de espécies, por isso que elas são bastante conhecidas, né? Então, esse é o primeiro ponto bacana dessa informação que eu estou compartilhando com você. É saber, então, quais são aquelas espécies que nós não devemos deixar de fora no caso de uma restauração ou no caso de um uso extrativista de plantas do cerrado. Claro, em termos de academia, né, nós vamos entender aquela outra pergunta. Quais são as espécies que fazem a cara dos grupos fitogeográficos que nós temos nesse bioma, né? Se nós temos que falar de conservação, não adianta ficar só com as espécies generalistas. Nós temos que saber quem que convive bem com essas espécies generalistas. Quais são as restritas, né? Quais são, por exemplo, espécies características dos sites disjuntos aqui da Amazônia. Nós temos vegetação savana aqui na Amazônia e, claro, na área core, na área coração do bioma, das savânicas, nós temos, então, um grupo fitogeográfico do centro-oeste, nós temos do grupo fitogeográfico do central e centro-oeste, sul e de norte e nordeste, com cada um deles com as espécies que caracterizam particularmente a cara, né, a florística desses ambientes. E aí nós vamos passar para o último item dessa nossa conversa. Para que nós temos essa riqueza? Qual a informação que essa riqueza de espécie vai nos dar? O que nós fazemos com isso aqui? Insisto em lembrar que nós estamos falando que nós estamos aqui para discutir o que é o cerrado, quais são as espécies do cerrado, como ele funciona em termos de clima, de solo, de distribuição de espécies. Porque se nós vamos recuperar, se nós vamos restaurar a PP reserva legal, nós temos que saber quais são os principais tipos de vegetação, os fitotipos, né, como o professor Gustavo fala, que o cerrado tem. E cada ambiente desse nós estamos vendo que ele tem particularidades. Ele tem algumas características, algumas espécies que são genéricas, mas nós temos uma série delas que são restritas a determinados ambientes do país, né, do cerrado dentro do país. Então, essa riqueza é importante para quê? Né? Nós temos as fitofisionomias, né, nós temos a paisagem do cerrado, e nós verificamos que tem áreas que são típicas de cada espécie que ocorre nesse ambiente. Nós temos ambientes florestais, ali nós temos espécies de floresta que ocorrem ali. Na savana, a mesma coisa. Ninguém vai conseguir encontrar um pequi, o cariocá brasiliense, dentro de uma vereda, tá certo? E vice-versa. O buriti não vai acontecer dentro de uma área de solo profundo seco, ou na mata seca, porque ela é uma espécie que tem uma característica de vegetar, de acontecer em ambientes úmidos. E você tem as áreas campestres também, que têm espécies típicas de cada um desses ambientes. Elas são restritas a esses ambientes. Qual a utilidade disso? Se eu vou recuperar, eu tenho que saber quais são essas espécies.
né? Você tem que procurar alguma lista do que ocorre, e é isso que nós queremos compartilhar com vocês. Como é que está as espécies nesses ambientes e qual é o potencial de uso dele. Nós temos, por exemplo, com espécies só nas savanas, né, nessas espécies, mais de 50 espécies da savana, do cerrado, que tem o potencial alimentar. Né, jatobá, pequi, né, nós temos uma série de valor agregado, já pessoas que estão trabalhando com agregação de valor para essas espécies para produzir e ajudar dessa maneira a conservar essa biodiversidade. Temos espécies ornamentais, né? Temos espécies que para o artesanato, né? Brasília é muito conhecida ali na torre de televisão, é conhecida na igreja, na catedral, pelas flores do cerrado, né? Que são, na verdade, arranjos feitos com folhas, com flores, com frutos, na verdade são chamados de forma... São arranjos de artesanato feitos com uma série dessas espécies que nós temos aqui, para que possa ser agregado valor e pessoas viver dessas espécies aqui. Medicinais, esse é um campo enorme dessas espécies que nós estamos falando, né? São 12 mil espécies que o Cerrado tem, tá certo? Diferentes paisagens. Nós estamos falando de Gonfrena officinalis, nós estamos falando da faveira, né? Nós estamos falando do barbatimão, do sucupira branca e assim, por mamacadela, que faz o remédio para o vitiligo, né? Agora nós temos que fazer essa pergunta. Como é? Esse é o desafio. Para que serve? Lembra bem, qual era a nossa pergunta? Para que serve essa riqueza? Qual a informação? Podemos fazer extrativismo disso? Como é que nós vamos estimar o valor desse produto? Né? E aqui nós vamos o grande desafio. Quando a gente fala de agricultura, né, aqui está o caso do algodão, né, para nós, em termos de conhecimento agronômico, é muito fácil entender quantos indivíduos produtivos nós temos por hectare, qual a produção por indivíduo, né, qual a cadeia produtiva, isso aí é uma commodity, tá certo? Como é que é o caso dessas espécies do cerrado? Como é que nós estamos falando disso aí, dessa biodiversidade que o cerrado tem? Qual é o mercado real, qual é o mercado potencial que ele tem? Essa é a pergunta que não quer calar. Como é que nós vamos resolver isso aqui para que você possa nos ajudar, né, a fazer extrativismo no cerrado com sustentabilidade? Para que a gente possa restaurar dentro das reservas legais, por exemplo, e a utilização dessas espécies no futuro. Quais são os índices técnicos para as espécies nativas do cerrado? Onde a gente busca essa informação? Nós temos 12 mil espécies, a gente pode falar isso para 3, 4 espécies. Então, a riqueza de informação técnica ainda está muito carente. Né? A gente tem métodos, a gente pode buscar métodos de como fazer através da fitossociologia, quais são as principais espécies do ambiente, saber a sua densidade, a sua altura, a área basal, mas nos indicar também quais são as espécies companheiras. Quem que sobrevive, por exemplo, se o araticum é uma espécie, se o pequi é uma espécie que a gente pode utilizar, a cagata, o baru, onde é que elas ocorrem e quais são as espécies que ocorrem com outra, para poder indicar nos plantios, né, para que a gente possa fazer esses plantios. E é óbvio, na natureza, por exemplo, quando você faz um plantio de algodão, você sabe qual é a produtividade de cada indivíduo que você está plantando. Pelo menos essa é a recomendação que tem lá no saco de semente que você compra. Quando você está falando da biodiversidade do cerrado, isso ainda está muito rústico, né? Esse conhecimento para saber, dentro de uma unidade natural, qual é o indivíduo mais produtivo, né? Tem alguns até que nem são produtivos, por alguma razão. A diversidade genética nesses ambientes é muito pouco conhecida por nós, né? Então, saber qual é a produção anual, muitas vezes nós temos alguns indivíduos, algumas espécies que não têm nem produção, a produção é bianual. Então, conhecer essa realidade para cada uma dessas espécies é muito importante. Nós temos só aqui 2 exemplos, né, de pessoas que trabalham com essa biodiversidade, entenderam essa riqueza da oferta ambiental que o cerrado tem, da oferta genética de espécies que o cerrado tem. Nós estamos vendo aqui o seu Clóvis, que é dono lá, no caso aqui na época, Frutos do Cerrado, hoje ele chama Frutos do Brasil, né? Ele entendeu isso aqui, tem uma sorveteria que está em distribuição nacional e até internacional, ele já está exportando isso aqui, ele já industrializou uma série de sorvetes de frutos do Cerrado,
o seu Edmo lá em Canarana, ele tem esse pequi aqui que parece, isso aqui não é uma manga, tá? Você que está aí, não é uma manga, isso é um pequi com quase 1,5 cm de polpa. Você pode tirar com faca que nem você faz com manga, né? Então, o que é essa característica genética? Essa oferta que o ambiente nos dá, essa diversidade genética que ainda está distribuída dentro do cerrado, nessa vegetação extrativa que a gente ainda tem, como é que a gente pode ajudar a selecionar essas espécies para a recuperação de área degradada dentro do que a gente entende como biodiversidade da vegetação do bioma cerrado. Então, vamos fazer uma revisão do que é que nós conversamos aqui. Quantos somos? Nós conversamos sobre o que é que o planeta tem de diversidade, o que é que o Brasil tem e como o cerrado é importante para essa conservação dessas espécies, né? A gente entender isso aí ajuda a valorizar cada metro quadrado, cada hectare que você for procurar recuperar, ou cada hectare que você está mantendo como reserva legal para manter na sua propriedade como produtor ou como restaurador, né? Entender que depende de onde está a sua propriedade, dependendo de onde você está procurando fazer essa restauração, nós temos uma biogeografia dessas espécies. Algumas espécies ocorrem num determinado lugar, outras não. Então, você entendendo essa distribuição, essa logística da capacidade da espécie e do ambiente que você tem na sua propriedade, como é que você vai compatibilizar essa oferta ambiental que você tem na sua propriedade de clima, de solo, com as espécies que ocorrem na sua região, né? Quais são, a que grupo fitogeográfico ele pertence? Quais são as espécies generalistas e quais são as espécies restritas daquele ambiente que você vai poder ter como conhecimento, como vantagem para poder ter lucro desse ambiente. Então, é para isso que serve essa riqueza de espécies. Você entender essa riqueza que a gente tem no cerrado, entender esse produto que o cerrado está nos oferecendo e poder tomar proveito disso para indicar na sua propriedade rural de acordo com o clima e com as condições de solo que você tem ali. Tá? Então, conversei com vocês aqui, sobre a biodiversidade da vegetação do cerrado, a importância dessa biodiversidade. Meu nome é José Felipe Ribeiro, sou pesquisador da Embrapa Cerrados. Está aí o meu endereço, o e-mail, né? Agradeço, então, a atenção de vocês. Obrigado.